Boa tarde, gente. Hoje nós vamos fazer a atividade do livro de Geografia, tá bom? Estamos quase finalizando essa unidade, então eu vou pegar firme nele por um tempo. Da página 62 até a página 65, tudo bem? A maioria é leitura, só na página 63 e na 65 que tem questões para responder. Então, eu vou fazer a leitura e a explicação desse novo tema que a gente vai estudar, que é a nossa miscigenação, né? A miscigenação no Brasil é a mistura de raças. Então, aqui as pessoas são descendentes de várias raças diferentes. Então, tem gente que é descendente de europeu, de asiático, de indígena, de africano. Então, tem várias origens aqui no Brasil. É uma mistura total. Começa aqui, ó, na página 62, falando assim: quem somos? Os principais grupos étnicos, quando fala étnicos, é de etnia, tá? O branco, o preto, o amarelo, tá? Que contribuíram para a formação do povo brasileiro foram os indígenas, os nativos, primeiros habitantes, os brancos europeus de Portugal, os primeiros colonizadores, e os negros africanos escravizados, trazidos à força. Então, as primeiras raças que tiveram aqui no Brasil foram essas: os índios, os portugueses europeus e os negros africanos. Então, foi daí que começou essa mistura boa que hoje a gente tem, né? A partir da segunda metade do século XIX, imigrantes asiáticos e europeus de vários países vieram para o Brasil. Então, os asiáticos são os que vêm da Ásia, os japoneses, os chineses, né? Cadê? Trazendo hábitos e costumes que acabaram sendo incorporados na cultura brasileira. Descendentes de todos esses grupos étnicos formam o povo brasileiro. Observe as fotos. Então, tem aqui 5 crianças de diferentes locais do Brasil e diferentes descendências. Então, tem aqui uma criança da aldeia, né, do estado de Mato Grosso, uma índia. Aqui do lado tem uma criança de São Paulo, uma de Minas Gerais, uma de Santa Catarina e uma de Salvador, Bahia. Cada uma com as suas características, né? A gente consegue reparar bastante, ó, o índio, como ele é, os paulistas. Aí os paulistas geralmente são mais brancos, mais magros, mais simples. Os de Minas Gerais, eles são mais queimados no sol, igual o de Salvador, a menina já é negra, né? Que é onde tem a maior localização de negros, é no estado da Bahia. E tem Santa Catarina. Santa Catarina, a maioria lá é muito clarinho, muito branquinho. É um lugar mais frio, né? É o lugar mais frio do país, que tem pouco sol. Então, a maioria das pessoas que moram no sul do país são bem branquinhos. E quem mora mais para o Nordeste são mais escuros por causa do sol muito quente. E também por causa da história, né? Que foram divididos. Os europeus foram mais para o sul, os africanos foram mais para o Nordeste. Então, tem tudo uma explicação. Aqui na página 63 tem uma música e umas questões sobre ela. Ó, como são as brasileiras e os brasileiros? Como você os descreveria? Leia a letra dessa canção. Inclassificáveis, o nome da canção. Depois, se vocês quiserem, eu não posso colocar aqui no vídeo, senão vai dar direitos autorais. Mas vocês podem procurar aí no YouTube mesmo essa música, Inclassificáveis. Que preto, que branco, que índio o quê? Que branco, que índio, que preto o quê? Que índio, que preto, que branco o quê? Aqui somos mestiços mulatos, cafusos, pardos, mamelucos, sararás, crioulos, guaranices, judarabes, eita nós, orientupes, ameriquitalos, lusunipo, caboclos. Aí vai falando todas as classificações. Somos inclassificáveis. Então, ele está querendo dizer que tem tanta mistura aqui no Brasil, são tantas nacionalidades diferentes
que acabaram se misturando aqui, que nós somos inclassificáveis. Não tem como a gente se classificar. Ah, eu sou europeia. Ah, eu sou africana. Não tem como a gente saber. Porque se a gente for olhar a nossa árvore genealógica, pode ter um africano, pode ter um asiático, pode ter um europeu. Tudo no meio da nossa árvore genealógica, que é as relações, né, que a gente tem um com o outro, vai criando a família, vai criando a descendência. Muitas vezes os nomes se perdem, muitos perpetuam, né? A gente continua tendo nomes das nossas origens, mas às vezes vai trocando e acaba se perdendo essa... Como posso explicar? Essa descendência mesmo, né? Que a gente consegue ver pelo nosso nome. Então, por exemplo, o meu nome é Gabriele Abi Asli. O Abi Asli é sírio-libanês, então vem lá do Líbano. Até hoje, conforme vai passando de geração em geração, esse sobrenome ele permanece. Mas se os filhos dos meus filhos, por exemplo, não quiserem colocar esse sobrenome nos meus bisnetos, pode ser que eles não saibam que eles têm essa descendência sírio-libanesa. Entendeu? Então, a gente tem que ir puxando muito lá para trás para a gente conseguir descobrir quais são as descendências que a gente tem. Aqui. Porque a letra diz que somos inclassificáveis. Converse com os colegas e com o professor. Então, tá aí perguntando, né? Exatamente o que eu acabei de falar. Como a gente é muito miscigenado, guarda essa palavrinha. Miscigenado é misturado, tá? A gente não tem como ter absoluta certeza de qual a nossa descendência. Então, por isso que nós somos inclassificáveis. Não tem como a gente classificar se somos brancos, se somos negros, se somos descendentes da Ásia. Não tem como a gente saber exatamente, tá bom? Você saberia dizer de quais grupos étnicos você tem descendência? Anote. Então, você vai perguntar para o papai ou para a mamãe aí qual é a descendência de vocês. Ah, eu sou descendência de europeu, de asiático, de africano, de americano, de indígena. Então, vocês vão colocar. E se não tiver nenhum ou ninguém souber, você coloca só que você não sabe, tá bom? Essa última aqui não vai ter necessidade de fazer, como a gente não está na sala de aula, vai pedindo para montar uma lista com todas as etnias da sala, né? Mas como a gente não está fazendo todo mundo junto, cada um na sua casa vai responder só até 2. Página 64. Em 1500, quando os portugueses chegaram às terras que formariam o Brasil, calcula-se que havia aqui aproximadamente 5 milhões de indígenas de diferentes povos. Então, imagina, eles chegaram aqui e tinha muita gente aqui, não era pouca. Então, tinham mais de 5 milhões de indígenas de várias tribos diferentes. Então, quando eles falam que descobriu o Brasil, é mentira, porque o Brasil já era descoberto, já tinha gente que morava aqui. O que eles fizeram foram colonizar. Eles fizeram com que o Brasil fosse uma parte de Portugal. E depois a gente conseguiu separar isso e ser um país independente, né? Por isso que até hoje a gente comemora a independência do Brasil. Mas eles chegaram aqui, já tinha muita gente, tá bom? Muitos índios. Conforme os portugueses avançaram na ocupação das terras, foram ocorrendo conflitos com os indígenas. Milhares de pessoas morreram e alguns povos indígenas foram dizimados. Dizimado, morto, destruído, exterminado. Então, quando eles chegaram aqui, como eu sempre falo para vocês, não foi pacífico, não foi tranquilo que eles tomaram conta do Brasil. Eles foram numa guerra, eles brigaram muito, muitos índios morreram tentando defender as suas terras, né? E os portugueses vieram com muitas armas, vieram totalmente agressivos e acabaram escravizando os indígenas. Outros povos foram expulsos do litoral do Brasil e se deslocaram para o interior do Brasil. Então, quem vivia na costa, né, no litoral, foi se deslocando mais para o interior, porque era dali que chegavam os portugueses do litoral, né, que eles vinham de barco, e aí eles chegavam ali, as primeiras pessoas, as primeiras vítimas eram os que moravam no litoral, então eles foram se afastando e indo para o interior. De acordo com o censo demográfico, em 2010, a população indígena no Brasil era de 896 mil habitantes. Deste total, 517 mil vivem em terras indígenas. Observe o mapa a seguir a distribuição de terras indígenas atuais.
Então, esses dados são de 2010. A população indígena, infelizmente, tem sofrido muito. Os primeiros habitantes do Brasil não têm mais espaço aqui, não existem políticas públicas para eles. Eles são duramente atacados, as florestas que eles moram são desmatadas, então, assim, cada vez menos tem tido um espaço seguro para o indígena viver. Então, quando os portugueses chegaram aqui, tinha 5 milhões. Hoje em dia não chega nem a 1 milhão, né? E apenas meio milhão que consegue viver nas suas aldeias. Os outros acabaram tendo que se incorporar na sociedade que a gente vive hoje. Gente, isso é muito triste. Eu me sinto muito chateada com essa situação da gente não respeitar o espaço dos primeiros habitantes daqui. Porque se a gente não tivesse os índios, o que a gente vive hoje não seria possível. Os portugueses vieram e tomaram a força ao país. Então, assim, hoje eles sofrem porque eles não têm o espaço deles, não conseguem defender a natureza como eles queriam. Então, está diminuindo cada vez mais até que vai entrar em extinção e não vai ter mais índios. Olha que triste, né? É uma cultura muito importante que pode ser perdida. Tem um mapa aqui mostrando onde tem mais índios, tá? Onde tem mais aldeias. Na legenda tá as terras indígenas tituladas, então é o que tá na lei, né? O que é o título ali é uma terra indígena, então tá tudo documentado. São onde estão essas partes amarelas aqui, tá? Na página 65, ó, ainda hoje ocorrem muitos conflitos entre indígenas e não indígenas no Brasil. Muitos povos indígenas tentam, com o apoio de órgãos como a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, garantir a posse de suas terras. Observe o mapa abaixo. Então, aqui tem as florestas, né? Na legenda está falando que essas partes verdes são as florestas, que estão diminuindo cada vez mais. Os centros urbanos estão expandindo enquanto as florestas estão diminuindo. E isso acarreta tanta coisa, porque para a gente conseguir respirar, a gente precisa de uma árvore, a gente precisa de uma floresta que ela produz o oxigênio, né? E se a gente desmatar tudo e não tiver mais nenhuma floresta, a gente pode, além da gente já ter, né, muitos problemas respiratórios, a gente pode morrer, né? Porque é para nossa sobrevivência. Então a gente devia cuidar muito mais no meio ambiente do que a gente cuida. E os índios estão tentando cuidar da floresta, cuidar da vegetação, para que a população não sofra mais para frente. Mas é muito difícil, né? Hoje em dia é muito difícil, tem muitos agricultores que acabam desmatando muito, que desmatam e não plantam de novo, então acaba afetando muito a nossa qualidade de vida, certo? Compare o mapa 1 e o mapa da página 24 e responda. Então, tem o mapa 1 aqui e o mapa 2 aqui. Em que região do Brasil se localiza a maior parte das terras indígenas? Qual é a localização? É sul? É norte? É nordeste? É sudeste? Tá? Essa é a região que a gente vai ter que responder. É sul? É sudeste? É nordeste? É norte? Vocês vão ver aqui. Só olhar na rosinha dos ventos que vocês conseguem achar aonde é o sul, aonde é o norte, aonde é tudo. Compare o mapa 1 e o mapa 2 e responda onde está localizada a maior parte das terras indígenas. Então, aqui, ó, a gente vê que a partezinha amarela tá tudo aqui no cantinho, aqui mais na Amazônia, e aonde tem mais florestas é também na Amazônia. Então, os índios, eles tendem a ir aonde a vegetação tá, onde as florestas estão, certo? E aqui embaixo é a resposta pessoal. Há povos indígenas onde você mora? O que você sabe sobre eles? Se existir, você coloca. Se você acha que não existe povo indígena aqui em São Paulo, você coloca que não existe, tá bom?
Essas são as atividades de hoje. Isso é um tema muito delicado, tá? É muito importante da gente entender a importância da preservação das florestas para o nosso futuro, né? Para que os nossos filhos, os nossos netos tenham uma vida tranquila, consigam viver sem doenças. Temos que cuidar das nossas raízes, né? Que são os índios, são os primeiros habitantes daqui, então a gente sempre que tiver uma discussão sobre isso, a gente tem que ficar a favor deles, porque eles que protegem o nosso bem mais precioso, que é a nossa floresta amazônica. Então, por isso que eu fico meio assim de falar desse assunto, porque é muito importante, merece muito mais ser falado para vocês, desde pequenos, já entenderem a importância deles, tá bom? Respondam essas questões, qualquer coisa é só me perguntar lá no WhatsApp. Essa semana eu tô passando menos páginas, tá? Para quem tem as atividades em atraso conseguir alcançar. Essa semana eu vou fechar as notas do segundo bimestre, tá? Até sexta-feira. Então, corram atrás do prejuízo. Quem tem atividade atrasada para entregar é até quinta-feira, tá bom? Na sexta eu já vou fechar as notas. Então, professora, eu posso entregar na sexta às 5 da tarde? Não, porque eu já vou ter fechado, tá bom? Quem tem também compensação de faltas, tá? Tem que fazer os trabalhos e me entregar até quinta-feira, senão não vai contar. Acho que é isso. Boa aula para vocês. Qualquer coisa é só perguntar. Beijo.